Graça e paz, família Getsemane! Estamos de volta com a nossa Célula Get aqui no YouTube. Eu quero lembrar a você que você pode usar essa ministração na sua célula. Você faz a célula normalmente no momento da ministração, você coloca esse vídeo. E você também pode usar esse vídeo para estudar a sua ministração e ministrar na sua célula. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e eu quero te perguntar, você conhece a graça de Deus? O que você sabe sobre ela? E hoje nós vamos estudar um acontecimento da vida de Jesus que nos ensina muito sobre a graça. Eu quero te convidar a ficar comigo até o final, porque hoje eu vou revelar quem foi o ganhador daquele livro que sorteamos aqui no programa. Então vamos lá? Vamos para a nossa ministração? Vamos falar hoje sobre esse tema que eu gosto muito. Eu acredito que todo cristão gosta muito desse tema, que é a graça de Deus. Você conhece a graça de Deus? O que você sabe sobre ela? E hoje eu quero ler com você o nosso texto base, que está lá em Lucas 23. Nós vamos ler a partir do versículo 39 até o 43. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha só que texto incrível. Vamos falar um pouco aqui da história, do que estava acontecendo nesse texto. Jesus havia sido crucificado e essa é uma história muito famosa, porque ao seu lado estavam dois ladrões. Um deles estava caçoando de Jesus, falando: você não é o Cristo? Desce dessa cruz, se salva a gente. Mas o outro percebeu que ali Jesus estava injustamente, enquanto eles estavam pagando por seus pecados. Mas naquele momento, ele teve um arrependimento. Ele olhou para Jesus e disse: Jesus, eu reconheço que eu estou aqui sendo punido pelos meus erros, mas se possível, me salva. Ele fez um pedido para Jesus e Jesus não negou. Jesus disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Apesar dos erros daquele ladrão, ele tinha consciência sobre o reino de Deus, porque ele pede para Jesus lembrar dele. Ele sabia que Jesus era o Cristo. Ele pede para que Jesus lembre-se dele quando entrar no seu reino. E nós vamos falar um pouco sobre a graça e sobre o que tudo que esse texto aqui representa sobre a graça de Deus. Quando nós lemos isso, como homens e mulheres naturais, dá até uma certa revolta, né? Às vezes a gente pensa assim: meu Deus, como Jesus pôde, naquele momento de tanta dor, olhar para um ladrão, sentir piedade. Você imagina só o tanto nível de dor que Jesus estava sentindo, dor física, dor na sua carne. Você já experimentou prender o seu dedinho em algum lugar, seja na porta do carro, seja na porta de casa? É uma dor que a gente vê estrelinha, como dizem nos desenhos animados. Agora você imagina o nível de dor que Jesus estava suportando naquele momento. Ele estava com pregos em suas mãos, nos seus pés, ele estava pendurado por esses pregos. Era uma dor absurda, mas mesmo naquele momento, ele foi capaz de sentir piedade por alguém, porque assim é a graça de Deus. A graça de Deus é um favor que nós não merecemos, nós não pedimos e muitas vezes nós nem desejamos, mas nós recebemos gratuitamente. Aquele ladrão recebeu de graça e pela graça ele foi salvo por causa da sua fé em Jesus, o Filho de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre essa graça e a atitude de Jesus lá na cruz, para que possamos aprender com ela. Em primeiro lugar, nós vamos receber graça para amar. Que tipo de pessoa, no momento do seu maior sofrimento, olharia para outra? E uma pessoa totalmente errada ali, que estava ao seu lado, e teria misericórdia. Assim é a graça de Deus. Ele não olha os nossos pecados, mas ele vê o nosso coração e ele está sempre disposto a nos perdoar. Nós precisamos dar um passo na sua direção, porque ele está sempre disposto a nos perdoar.
Precisamos experimentar também viver essa graça de Deus e derramá-la sobre a vida de outras pessoas. Faz quanto tempo que você não olha para alguém em uma situação de dificuldade e se compadece? Olha para aquela pessoa e sente realmente uma piedade, uma misericórdia genuína no seu coração. Quando vemos pessoas assim, procuramos às vezes nos afastar, mas se somos o sal da terra, a luz do mundo, precisamos levar a graça de Deus onde nós estivermos. Assim como Jesus, que olhou para aquele ladrão e apesar de Jesus ser muito maior do que nós, ele estava ali olhando para aquele ladrão de igual para igual. E ali ele pôde derramar o amor através da graça. Que nas nossas relações também seja assim. Possamos derramar o amor de Deus através da graça. Segundo ponto, graça para perdoar. Nos nossos relacionamentos interpessoais, muitas vezes nós nos decepcionamos, faz parte do ser humano. Estamos acostumados a uma relação de uma troca de favores ali. Alguém te beneficia, você beneficia alguém e assim, as pessoas dizem que é assim que a roda do mundo gira. Mas no reino de Deus é diferente. Precisamos receber a graça de Deus para aprender a perdoar. Não são todas as relações que vão nos beneficiar, mas Jesus estava ali disposto a derramar a graça, mesmo em quem não tinha nada para lhe oferecer. Será que hoje você está precisando experimentar dessa graça para perdoar? Seja perdoar alguém que te feriu. Faz uma oração hoje e pede para que Deus alcance aquela pessoa com a graça dele, que possa haver naquela vida um arrependimento genuíno. Nós aprendemos nos filmes desde criança que o homem tem sede de vingança. A palavra de Deus não é assim. Quando servimos a Jesus, caminhamos com Ele, aprendemos a perdoar pela graça. Não a nos vingar, não a querer o mal da outra pessoa. Pelo contrário, estamos sempre orando para que Deus nos livre desses atos, porque sabemos que há uma colheita sobre isso. E olha só, algo mais forte do que a dor da morte de cruz é a graça para perdoar. É o perdão. Porque quando perdoamos, pela graça de Deus, somos libertos de tantas coisas. Somos salvos de nós mesmos, das nossas próprias verdades, daquilo que acreditamos. Abrimos mão disso para viver pelo que a palavra de Deus diz. E isso é muito poderoso. Isso é algo muito forte. Isso é algo que transforma a nossa vida. Quando liberamos o nosso coração para perdoar através da graça. No terceiro ponto, graça para sonhar. Olha só, vamos pensar um pouquinho na vida desse ladrão. A Bíblia não relata as coisas que ele fez, mas ele mesmo tinha consciência de que tinha praticado coisas erradas. Naquele último momento da sua vida, era um momento de muita dor. A gente lê aí nos versículos anteriores que ele teve as suas pernas quebradas. Então ele realmente estava sentindo uma dor excruciante. Mas nos seus últimos momentos, mesmo no momento de maior dificuldade da sua vida, ele teve força para sonhar, por causa da graça de Deus. Jesus lhe estendeu a mão e ele pôde sonhar. Mesmo no momento de tanta dificuldade, ele lembrou de quê? Do paraíso. Ele lembrou que havia um Deus. Que bom que nós não precisamos esperar toda a nossa vida para chegar no fim dos nossos dias e lembrar que existe um Deus. Podemos caminhar em graça, em plenitude, durante toda a nossa vida e desfrutar do paraíso. Aquele ladrão fez um caminho diferente, mas que bom que nos últimos momentos da sua vida ele experimentou a graça de sonhar. Talvez você possa estar na sua vida passando por um momento de dificuldade, um momento de luta, um momento de enfermidade. Experimente hoje a graça para sonhar. Olhe para as coisas que têm acontecido, lute por elas, sonhe, mas olhe sempre para o alto. Entenda que a sua resposta, que o cuidado que você precisa, que o futuro que você tanto almeja, sempre estará lá no céu. O céu é o nosso galardão, é a nossa recompensa, é o nosso tesouro. Então não tire os seus olhos do nosso sonho maior. O sonho do céu, porque assim as outras coisas se tornam bem menores, todas as dificuldades se tornam bem menores. E hoje você pode, além de sonhar, através da graça, ajudar outras pessoas a sonhar também. Não sei se você já teve a oportunidade de ir em hospitais onde tem pessoas que são doentes terminais. Eu já vi pessoas que estavam em situações muito difíceis, mas que tinham Jesus no seu coração e elas sonhavam com um paraíso. Eu já acompanhei pessoas em situações
situações terminais que não deixavam a sua fé esmurecer, porque sabiam para onde iam e eles tinham paz. Eu já vi pessoas em situação terminal que conseguiam dar forças a outras pessoas que estavam passando por situações parecidas. E sabe de onde vem essa força? Da graça de sonhar. Então não pare de sonhar com o céu. Não pare de sonhar com um futuro melhor para sua casa, para sua família, para sua vida. Você pode repetir isso para essa pessoa que está do seu lado? Fala assim para ela: olha, não para de sonhar. Tenha graça para sonhar, porque tem muita coisa para acontecer pela frente. Amém? E eu quero te deixar um desafio hoje. Multiplique essa graça para alguém ao seu redor. Seja um amigo do trabalho, seja alguém que você encontrou na rua. Assim como a graça de Deus te alcançou e me alcançou, ela também vai alcançar outras vidas através de nós. Seja um portador de boas notícias. É tempo de crescer e nós vamos crescer quando levarmos a palavra de Deus, a graça de Deus à vida de pessoas que estão precisando. Você não precisa crescer sozinho. Você vai crescer trazendo consigo a sua família, os seus amigos. Então, fica esse desafio aí para você. Nós estamos em temporada de encontro com Deus. Nós temos mais 2 encontros para acontecer esse mês. E essa pessoa aí que está perto de você, ela só precisa de um empurrãozinho para receber esse presente de Deus e experimentar dessa graça. Amém? A nossa ministração encerra por aqui. E agora você vai fazer uma oração poderosa. Faça uma oração pedindo para que você venha experimentar dessa graça de Deus, para que você possa viver pela graça de Deus, mas que também possa multiplicar essa graça por onde você passar. E agora eu vou revelar quem foi o nosso ganhador do sorteio do livro. Algumas semanas atrás, quando eu voltei de viagem, eu trouxe um livro maravilhoso. Esse livro aqui, ó. Esse livro fala sobre a nossa grande comissão de levar a palavra de Deus para outras pessoas. E quem vai levar esse livro para casa hoje é o Daniel Souza. Parabéns, Daniel, que foi o mais empolgado, o mais animado, que repostou aí e tirou nossa foto aqui do programa. Que Deus te abençoe. Você já é um evangelista, que você seja muito usado através desse livro. Lembre-se de uma coisa: Deus só precisa, de um coração disposto para salvar toda uma família. E esse coração é o meu e é o seu aí também. Tchau, Deus te abençoe, até semana que vem.